Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a um novo encontro no nosso universo da ciência, tecnologia e sociedade. É um grande prazer estar aqui, desejando sempre que vocês se encontrem muito bem, com bastante saúde. Damos início a um tema pelo qual sou profundamente apaixonado. Eu tenho certeza que vocês vão gostar tanto quanto eu já gosto. Falaremos de ética e moral, seus fundamentos e o contexto para seu estudo. Faremos desde o início algumas provocações que nos permitirão adotar uma postura crítica no âmbito das nossas relações com a sociedade e entre nós, indivíduos. Muitos chamam de violentos o rio que transborda, mas não chamam de violenta as margens que o aprisionam. Negligência causou a tragédia de Brumadinho. Rompimento de barragem em Brumadinho causou inundação de lama e rejeitos de minério de ferros que resultou na morte de 252 pessoas. 18 pessoas continuavam desaparecidas até novembro de 2019. O Brasil das várias pandemias. Vivemos um momento o Brasil das várias pandemias. Vivemos um tempo em que as relações sociais, a economia, a expressão de fé, a cultura, a comunicação e o luto foram alterados pela pandemia do novo coronavírus. A crise da Covid-19 afetou o trabalho de 53,5% das famílias brasileiras. O que vou fazer com um colchão e sem casa? Esse é o drama dos desabrigados pelas fortes chuvas na cidade de São Paulo. Fome no Brasil. Como ajudar pessoas a comer e sobreviver na pandemia? Ela deixou o racismo ainda mais vivível no país. Nos Estados Unidos, 1 em cada 10 negros está desempregado. 1 em cada 4 negros não tem comida suficiente. E negros e latinos correm o risco 3 vezes maior de morrer de coronavírus. Atos de antirracismo se espalham pelo mundo contra a violência policial. Quais são os abalos e as motivações que se escondem por trás desses acontecimentos? Que sentimentos são esses que levam as pessoas a se doarem pelas outras? Esse mundo, as coisas sempre foram assim. O ser humano vive sob o dualismo das coisas, o bem e o mal, o certo e o errado. O que diferencia cada indivíduo tem a ver com seus princípios e valores, com a índole refletida na boa conduta frente à sociedade que é regida pelas regras de bem-estar e viver que precisam ser respeitadas. Por falar de ética, a ética é daquelas coisas que todo mundo sabe o que é, mas quando alguém pergunta o que é, ninguém sabe responder. Uma definição clássica de ética diz respeito a o estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana susceptível de qualificação do ponto de vista do bem e o mal, seja relativo a um indivíduo, a uma determinada sociedade, a uma determinada organização, a uma determinada profissão, seja de modo absoluto. Esse conceito de ética ele é universal. Ele se aplica em qualquer circunstância, porque diz respeito ao nosso comportamento humano e à qualificação do comportamento humano diante da situação em que a gente se encontre, diante do momento que a gente vive, diante da reflexão que a gente faz da realidade. Originalmente, ética deriva-se de uma palavra grega que significava morada, o que pode ser compreendido como a morada interior, algo assim como segurança existencial. Ética é a forma habitual para designar o comportamento e a índole no sentido do caráter e no sentido do temperamento natural de uma pessoa. Etimologicamente, ética vem do termo ethos e que tem no latim seu correlato, o termo morale, com o mesmo significado, conduta relativa aos costumes. Portanto, em função da origem, ética e moral são palavras sinônimas. Isso não significa que na prática ambas sejam a mesma coisa. Existem diferenças, notáveis diferenças entre o que é ética e o que é moral,
E é justamente isso que nós vamos ver nos próximos momentos. Hein? Qual é a diferença de fato que se estabelece entre ética e moral? Aqui eu vou me valer de uma definição clássica de um filósofo brasileiro muito querido por todos, o professor Mário Sérgio Cortella. Ética é o conjunto de princípios e valores que a gente utiliza para responder 3 perguntas chaves nas nossas vidas. Quero, posso, devo. Por enquanto, moral significa a prática da resposta. Moral significa a prática da ética. Vejamos a seguir a definição completa dada por Mário Sérgio Cortella. Ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder às 3 perguntas chaves das nossas vidas. Quero, devo, posso. Nem tudo o que eu quero eu posso. Nem tudo o que eu posso eu devo. E nem tudo o que eu devo eu quero. Você somente vai ter paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e é ao mesmo tempo o que você deve. Mário Sérgio Cortella. Muito bem. Na sequência, a gente vai assistir um filme que vai complementar tudo isso que a gente vem apresentando em termos dos conceitos de ética, de moral, das suas diferenças e de como isso impacta em nós, indivíduos. Qual a diferença entre ética e moral? A moral ela é corroborada socialmente por leis que essa mesma sociedade estabelece, por enquanto a ética visa a instauração de um Estado além, um Estado de justiça. E como é que a gente desenvolve a nossa moral? Desde quando é que a gente pode falar que desenvolvemos a nossa moral? O desenvolvimento da moral e dos princípios da ética, eles se iniciam desde o tempo em que nós somos criança, hein? Desde a nossa infância, por influência dos nossos pais, hein? Por influência da nossa família, por influência do nosso convívio com o cotidiano. Hein? Desde então a gente desenvolve nossos princípios éticos e morais. Hein? E no desenvolvimento dessa moral, o que se entenderia por imoral e o que se entende por amoral e o que é de fato moral, não? Vamos aprofundar um pouco mais sobre essas diferenças assistindo a entrevista do Jô Soares ao Mário Sérgio Cortella. E o que é a ética para você? Como é que ética é o conjunto de valores e princípios que você e eu usamos para decidir as 3 grandes questões da vida, que são quero, devo, posso. Isso é ética. Quais são os princípios que eu uso? Tem coisa que eu quero, mas não devo, tem coisa que eu devo, mas não posso, tem coisa que eu posso, mas não quero. Quando que você tem paz de espírito? Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve. Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não quero. O que é ética é o conjunto de valores que você usa para decidir isso. Mas quem define isso? Através de exemplo? Através de... Você define através do modular, do exemplar, define através de princípios da sociedade, sejam religiosos ou não, define através de normatizações. Por exemplo, há 20 anos, num auditório, algumas pessoas fumariam, outras não. Há 10 anos haveria uma placa escrita é proibido fumar. Hoje não precisa mais. Hoje as pessoas o fazem, elas introjetaram aquele comportamento social. Às vezes aparece como norma. Você se lembra quando o cinto de segurança passou a ser obrigatório uso no Brasil? Tá? Muita gente, para burlar a lei, comprava a camisa do Vasco. Lembra? Com aquela faixa, para que o agente da lei não visse. Ora, hoje você entra no carro e coloca o cinto sem lembrar da multa. Isso significa que a ética vai se construindo com isso. Agora, cautela, não existe ninguém sem ética. Diz assim, ué, mas o deputado que frauda, o fiscal que faz, o professor que engana, esse tem uma ética que é contrária da nossa ética. Ele é antiético. Mas não existe ninguém sem ética. Mas tudo bem, agora falando em moral, qual é a diferença do moral, imoral e amoral? A moral é uma pessoa que não pode decidir, escolher e julgar. Por exemplo, uma criança até determinada idade, um idoso se ele tem síndrome de Alzheimer ou algum tipo de patologia cerebral, uma pessoa que é considerada demente socialmente, ela é amoral. Isso vamos falar, desculpa sem Sim, querer te interromper, claro. já interrompendo, porque está ótimo esse papo.
Se você tem 30 anos, e às vezes a pessoa diz, não, ele não é nem imoral, não é moral nem imoral, ele é amoral. Não, isso não existe. Moral é a prática de uma ética. Ética é a concepção, ética é o princípio, moral é a prática. Portanto, eu tenho um princípio ético, não pegar o que não me pertence. O meu comportamento moral é se eu roubo ou não. O princípio se traduz numa moral. Uma pessoa amoral, ela teria que ser alguém incapaz de decidir, julgar e avaliar. Aliás, a lei chama de incapaz. Você tem gente que é imoral. Quem é imoral? Há pessoas que consideram um beijo entre dois homens imoral. Outras pessoas consideram um beijo moral. Depende da moral que você pratica e ela está na referência da ética que você tem por trás. E da época. E da época. Por exemplo, se eu sou um grego clássico, como, por exemplo, o principal pensador Sócrates. Sócrates era casado com Xantipa, você lembra, por causa da família Trapo, né? Sócrates era casado com Xantipa, sua esposa, e tinha um amado, que era Alcibíades. Aliás, um general, um jovem de 27 anos, que quando Sócrates morre, ele está nos braços de Alcibíades. Xantipa entendia isso, lá no século IV a.C., como uma coisa absolutamente parte daquela natural. cultura. Hoje seria entendido, de novo, como uma coisa não perturbante. Mas há 30 anos seria uma diversidade muito forte. Portanto, não é que a ética é relativa, a moral é relativa. A ética, ela é sempre de uma época, de um grupo, mas ela tem uma tentativa de ser universal. Isto é, Carta dos Direitos Humanos. 40 anos nós estamos, né, discutindo as questões de 68, ou 60 anos, né, da Declaração dos Direitos do Homem. É uma tentativa de uma ética universal. Toda criança tem que ser respeitada, não pode haver discriminação. Como isso se traduz na prática, aí já é outra percepção. E o que você fala de praticidade? O prático nem sempre é o certo. Praticidade moderna, Por vida exemplo, moderna. vou te dar um exemplo, um sinal da nossa insanidade na nossa época. Família inteira que sai de casa domingo, junta, para comer comida caseira. Se isso não é um sinal de insanidade, que é? Todo mundo se junta e sai de casa para comer comida caseira. Outra modo de insanidade. Nós temos uma tecnologia de comunicação que gerou um nível de incomunicação brutal. Que são as pessoas isoladas nos seus cantos, mergulhadas dentro da tecnologia. O prático nem sempre é o certo. O prático, às vezes, é só o prático. Por exemplo, é mais prático fazer caixa 2 do que ter que trabalhar. É mais prático colar do que ter que estudar. Nem sempre o prático é o certo. Quero citar aqui um que é patrono da cidade de São Paulo, que é o apóstolo Paulo dos cristãos, que lá na primeira carta aos Coríntios diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Aliás, os cristãos dizem que Jesus de Nazaré afirmou, e está lá no livro de Marcos, de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. É uma frase fortíssima. Seja você um homem que tem religião ou não, tanto faz, a frase é forte. De nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. E o que é perder a alma? É perder a tua integridade, é perder a tua hombridade, é perder a tua capacidade de ser honesto, transparente, digno. Isto é, perder aquilo que nós não vamos levar, que é exatamente a nossa identidade. Bom, depois de assistir essa maravilhosa entrevista do Gil Soares com o Mário Sérgio Cortella, o que a gente pode resumir de tudo que a gente viu até agora, inclusive disso que o próprio Mário Sérgio Cortella acabou de nos falar, hein? Os princípios éticos, eles estão associados com a nossa capacidade de fazer a opção pelo bem, com vontade, com liberdade, com consciência e com responsabilidade. Agora vamos nos adentrar em outro aspecto deste momento de ética, hein? E quando a gente fala de ética, do conceito de ética, eu não tenho como não associar a ética aos pensamentos de grandes filósofos, hein? E eu aqui, a partir de agora, vou apresentar o pensamento de alguns dos filósofos com os quais eu mais me identifico, não? Quando a gente está definindo o que é ética, o que é moral e como tudo isso se relaciona nos dias de hoje, na sociedade que a gente vive hoje, não? E eu vou começar pelo Sócrates, que viveu entre
469 e 399 anos antes de Cristo. O Sócrates ele era considerado o patrono da filosofia moral e ele considerava o problema ético individual como sendo um problema filosófico, né? Todas as reflexões filosóficas dadas por ele deviam girar em torno da ética, não? Para ele, filosofia e ética andavam juntas. Para ele, filosofia e ética eram a mesma coisa. Hein? E o Sócrates ele tem uns posicionamentos que eu considero vitais e que se aplicam nos dias de hoje, e é tanto por isso que eu me identifico com sua teoria, não? O ponto de vista do Sócrates com o qual eu me identifico muito é aquele que diz que as decisões não devem ser afetadas pelas emoções, que devemos ter fatos e dados. Gente, isso se aplica hoje muito, porque o que ele nos está dizendo? A gente não deve se deixar levar pelas emoções para tomar uma decisão. A gente precisa ter fatos, a gente precisa ter dados para a gente poder decidir, para a gente praticar a justiça, não? Ele reforça muito a importância que tem evitar conflitos entre razão e emoção, né? E isso a gente vê no nosso dia, no nosso cotidiano, o tempo todo, né? Como por vezes a gente decide nos deixando levar pelas emoções e como por vezes a gente fracassa quando a gente decide baseado nas emoções, baseado nos relacionamentos humanos que se estabelecem, de afeto que se estabelecem entre as pessoas, entre o indivíduo, da dificuldade que a gente tem de separar o que é ser amigo, o que é ser profissional, né? Então, esse posicionamento do Sócrates ele é muito forte. As decisões não devem ser afetadas pelas emoções, devemos ter fatos e dados. Um outro ponto de vista que eu acho ótimo da teoria de Sócrates é aquele que fala: não devemos solucionar os problemas recorrendo ao consenso geral. Os outros podem estar errados. E isso daí é muito importante, muito importante. O que ele está querendo nos dizer com isso? Não? Ele nos diz de que a gente precisa ter informação. A gente precisa ter discernimento, a gente precisa ter conhecimento dos fatos, a gente precisa ter dados, a gente precisa ter argumentos próprios, a gente precisa estudar, a gente precisa entender o problema, a gente precisa saber estabelecer relação causa e efeito, hein? Ter uma visão própria formada a respeito do problema, hein? A gente precisa se posicionar criticamente diante de um problema, hein? A gente não pode se deixar levar pelo senso comum, porque podemos nos equivocar. É isso que ele nos está falando. Isso é muito importante nos dias de hoje, não? Jamais devemos, esse é o terceiro ponto de vista que eu gosto muito dele, que diz assim: jamais devemos agir de forma moralmente errada, né? Só nos cabe indagar se o que se propõe é certo ou errado e não quais serão as consequências que teremos que enfrentar. Isso é muito legal mesmo, não? Porque o que ele nos diz assim? Por vezes a gente está preocupado com as consequências que teremos que enfrentar e a gente não se depara com os danos, né, que nós causamos, que as nossas atitudes causaram, né? Antes de agir, a gente precisa indagar, né? Se o que a gente está propondo está certo ou está errado. Está certo ou está errado. Sempre analise se aquilo que você está fazendo está certo ou está errado. E depois avalie, não? E, claro, as consequências dos seus próprios atos. A gente não deve agir de maneira moralmente errada, né? Ele, nesse pensamento, me faz refletir também sobre a importância que tem os nossos atos, a forma como a gente age para considerarmos seres moralmente corretos. Né? Se você é um estudante de engenharia e você é um líder de uma equipe, você é um líder de estudante,
e você prega no que você fala, que é importante estudar, que é importante estudar, que é importante passar nas provas, que é importante ter um bom aproveitamento de estudo, e você é o primeiro que não aproveita, é você é o primeiro que não passa nas provas, é você é o primeiro que não estuda, não? Qual é o exemplo que você está dando para seus pares? Sócrates, naquele tempo, já falava sobre o que é agir de forma moralmente correta. Você só poderá exigir alguma coisa dos seus pares se você for moralmente correto, e se aquilo que você pratica, aquilo que você exige é o que de fato você pratica de maneira correta. Então, esse pensamento de Sócrates, ele é muito importante, muito importante. Eu adoro demais a teoria dele, porque ela se aplica muito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Isso tem uma base filosófica muito forte do tempo de Sócrates. 3 princípios básicos da teoria dele que também se aplicam, e eu sou fã desse cara, que diz assim: a primeira grande coisa, não devemos lesar ninguém. Gente, ele está falando, você não deve faltar com respeito a alguém. Você não deve humilhar as pessoas, você não deve passar por cima de ninguém, você não deve cometer abuso com os outros, você não deve maltratar uma mulher, você não deve praticar racismo, você não deve praticar bullying, beleza? Esse é um princípio muito forte que se aplica no dia de hoje, muito forte. Um outro princípio é aquele que fala assim: devemos manter nossas promessas. Cara, aquilo que você se compromete, você cumpre. Aquilo que você se compromete, você cumpre. Aquilo que você fala, você pratica. Não fala uma coisa e pratica outra coisa, entendeu? O falso positivo não pode tomar conta de você, ok? Então, esse é outro princípio muito importante. E por último, devemos obediência, respeito aos nossos pais, aos nossos mestres, aos nossos antepassados, à nossa história. A gente passa por cima da história, a gente passa por cima dos nossos pais, a gente passa por cima dos nossos mestres, a gente não reconhece nele, por vezes, os valores, a gente se esquece, por vezes, de onde nós viemos, como nós chegamos até aqui. E o Sócrates, nesse princípio, nos lembra o quanto a gente deve obediência àqueles que nos educaram, àqueles que nos movimentaram, para chegar a ser aquilo que somos hoje. É extremamente importante não se esquecer da nossa origem. É extremamente importante respeitar os nossos pais, respeitar os nossos mestres. Isso é muito lindo. Esses 3 pensamentos deles são fantásticos. Eu simplesmente sou apaixonado pela filosofia e particularmente pela teoria, pelo fundamento da filosofia praticada por Sócrates. Muito bem, um outro filósofo que também eu gosto bastante, não, é Platão. E Platão, ele está muito relacionado com aquilo que nós entendemos por alma, não? Ele dizia que a alma é o princípio que anima e move o homem. Nós somos movidos por um sentimento, nós somos movidos por paixão. É isso que ele está nos apresentando, não? E ele divide a alma em 3 elementos que são extremamente importantes, não? O primeiro deles é a razão, o segundo deles é a vontade, o ânimo, e o terceiro dele é o apetite, o desejo. Ele entende que um indivíduo que consegue equilíbrio, não, entre o que é razão, o que é vontade, o que é apetite e o desejo, é um indivíduo equilibrado, não? É um indivíduo equilibrado. E é um indivíduo virtuoso, não? A partir daí ele define o que é virtude, não? E essas 3 virtudes são funções da alma, e elas naturalmente estão determinadas pela natureza desta alma. Muito bem. Platão, ele associa essas virtudes a
ao nosso corpo, ao corpo humano, hein? Ele associa a razão manifestada através da cabeça, não? Ele vê a vontade manifestada através do peito, né? E ele vê o desejo manifestado através do baixo ventre, né? Então, razão associada à cabeça, vontade associada a peito, desejo associada a baixo ventre. E ele diz assim, que quando as três partes do homem, isto é, cabeça, peito e baixo ventre, agem como um todo, não? Temos o que se considera um indivíduo virtuoso, um indivíduo harmônico. Existe harmonia, existe equilíbrio nesse indivíduo, não? Isso para dizer o que? Isso tem um significado, um simbolismo muito grande nos dias de hoje, não? Muitas vezes eu falo para vocês a importância que tem vivermos uma vida em equilíbrio, uma vida em equilíbrio. Quando a gente está falando vida em equilíbrio, nós estamos falando equilíbrio entre a cabeça, o corpo, as extremidades, ok? Então, uma vida em equilíbrio no sentido do espírito, no sentido do ser, no sentido do estar, ok? Platão, entre 427 e 347 a.C., já falava disso, ok? E assim, quando a gente apresenta essa analogia que se estabelece entre razão com a cabeça, vontade com o peito e desejo com o baixo ventre, não? A gente resume tudo isso, não? Resume tudo isso num quadro como esse que eu estou aqui apresentando, não? E na teoria proposta por Platão, assim como o corpo possui cabeça, peito e baixo ventre, não? Agora, trazendo isso para uma organização, não mais o indivíduo e sim um conjunto de indivíduos que seria, neste caso, representado pelo Estado, não? Também deveria possuir o Estado, respectivamente, governantes, como sendo representados pela cabeça, sentinelas, como sendo representado pelo peito, é aquele que coloca o peito, aquele que cuida, aquele que defende, não? E baixo ventre seria, no caso, quem trabalha, quem se esforça, quem assume um papel de operação, né? E ele diz que o bom estado é sempre aquele que é dirigido pela razão. Então, para o Platão, o estado é sempre aquele que é dirigido pela cabeça, não? E é, nesse caso, aquele que é dirigido, aquele que tem que ter, no caso, um governante, ok? Essa é a teoria de Platão, que tem muito significado, tem muito peso, tem muita vigência nos dias de hoje, né? Um outro pensador clássico, um grande filósofo com o qual eu me identifico muito, Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C. Aristóteles, ele organizou a ética como sendo uma filosofia, uma disciplina filosófica. O Aristóteles organizou a ética como sendo uma disciplina filosófica, hein? O Aristóteles ele estabeleceu a relação entre as normas e os bens de consumo, hein? Ele também definiu o conceito de ética individual e ética social. Existe diferença entre a ética do indivíduo e a ética praticada pela sociedade, ou a ética praticada pelas organizações, hein? O Aristóteles também estabeleceu os critérios de vida teórica e vida prática, não? Para ele havia significado, não? Naquilo que era postulado em teoria, se era praticado, se era testado, se era experimentado, hein? Veja quanta vigência tem isso, gente, nos dias de hoje, não? Quando a gente fala de inovação, a gente está falando assim, tudo aquilo que você tem de teoria, procure aplicar, procure validar, procure experimentar, procure estabelecer relação entre teoria e prática. Pronto, nós estamos nos remetendo aos postulados de Aristóteles
384 a 322 a.C., ok? Muito bem. Ele também estabeleceu a classificação das virtudes, sim? A gente vai ver depois, mais para frente, quais são essas virtudes que caracterizam o indivíduo, hein? Diante da sociedade, não? Ele classifica essas virtudes. Hein? Aristóteles, na sua concepção ética, privilegia as virtudes, nesse caso a justiça, caridade, generosidade, são as três grandes virtudes que ele define como sendo as virtudes de um indivíduo, não? E ele provoca sentimentos de realização pessoal, aquele que age para beneficiar a sociedade em que vive, não? Quando a gente vê esse postulado, não, esse princípio, não, esse pensamento de Aristóteles, não, isso para mim faz muito sentido, não, porque o que ele não está dizendo nesse caso, não? Ele me está dizendo que todo indivíduo que trabalha, que todo indivíduo que realiza algo para beneficiar a sociedade, pode ser até seu próprio trabalho, não? Se aquele trabalho que você realiza gera um resultado, tem um impacto sobre a sociedade, né? E você se realiza, você se sente bem, né? Você se sente gratificado por aquilo que você faz, né? Então, você é um ser humano virtuoso, e a sociedade, o ambiente onde você está, é um ambiente repleto de virtude, um ambiente repleto de justiça, um ambiente repleto de sentimentos, de bons sentimentos, de bons sentimentos. Então, provocar sentimentos de realização pessoal, aquele que age para beneficiar a sociedade em que vive, não? Provoca sentimentos de realização. Aquilo que você faz sem você, isso é muito legal, muito legal. Aristóteles, 384 a 322 a.C., já falava-se disso, não? Da recompensa moral, do legado que a gente deixa quando a gente faz algo que a gente ama. Eu me identifico muito com esse pensamento de Aristóteles, muito, muito, muito.